Aqui no parecer. Está iniciando. Quando apareceu, começa. Peraí. Pronto. Mega amado Mestre Jesus. Mestres, mentores, protetores, amigos espirituais, anjos de guardas, espíritos, amigos e companheiros que estão sempre ao nosso lado, todas as semanas, neste mesmo dia, neste mesmo horário, com o intuito de estudar, nos auxiliando, nos intuindo, nos inspirando, ficando ao nosso lado, participando do estudo, aprendendo conosco, amigos e companheiros deste grupo de estudo, que ainda não chegaram e os que não poderão vir por motivos diversos, mas que poderão visualizar a gravação desta aula depois. Amigos, espíritos companheiros dessa jornada e tantos outros que se encontram neste momento nos mais diversos tipos de aflição, passando por problemas físicos, morais, espirituais, financeiros. Que todos possam receber a paz e a tranquilidade deste momento, com as energias e os fluidos endereçados a cada um deles, por esses irmãozinhos que estão ao nosso lado para esse estudo. Rogando que o caminho para todos nós sempre seja um caminho de luz, mas que nós saibamos aproveitar este caminho e esta luz. Que nós saibamos semear neste caminho para que possamos colher o que plantamos, buscando sempre o terreno fértil e as possibilidades que este terreno traz para nós. Assim, o aprendizado, nós estamos plantando, semeando num terreno fértil para colher adiante. Que a misericórdia divina esteja com todos, que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Afrânio, seu Roberto, Elisa. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Boa Elisa. noite. Boa noite, Afrânio. Boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, com muita paz para todos nós. Assim seja. Bom, hoje nós vamos estudar O Mundo Maior, né? Estamos no capítulo 6. É o último estudo do ano. É o último estudo do ano. No Mundo Maior, hoje. Sim. Outra na véspera de Natal, né? Outra véspera de Natal, dia 24. Você vai querer fazer estudo dia 24, não, né? Não dá. Eu não porque todo mundo tem suas famílias, né? Por mim faria, né? Mas que o almoço dia 25 é aqui. Eu não vou poder comentar nada por causa da rabanada que eu estou mastigando, então não vou. Não. Dia 24 a gente folga, dia 31 também, né? Tá bem, tá bom. Vai fazer um resumo, Frânio, ou já vai começar direto? Não, vamos fazer um pequeno resumo, né? Nós estamos vendo aqui um caso de uma mocinha, tá? Que a mãe dela está muito doente e ela, infelizmente, como não estava conseguindo dinheiro suficiente para cuidar da mãe pelas vias normais, né? Resolveu, né, ir para as noites, né? Para a noitada, né? Ela era bonita, etc. E arrumou um namorado, né? O namorado... Ela bem que tentou não ceder a nada, mas no final acabou cedendo para esse namorado, né? E ela está sempre visitando a mãe, leva ele como uma amiga, etc, né? Mas nós vamos ver que ela está com um problema muito sério, com um problema de ordem mental. E é sobre isso que essa aula de hoje, o André Luiz vai comentar. Eu, infelizmente, não sou nenhum expert nesse assunto, mas vamos ver o que é que a gente consegue
localizar aqui. A primeira coisa que nós vamos ver... Muito interessante, muito interessante o estudo da noite de hoje, dentro do que nós vamos encontrar sobre isso aí, sobre o que vai ser falado na noite de hoje. O grande problema dela é uma coisa que todos nós, né, quando estamos agindo errado, a nossa consciência realmente ela marca em cima, tá? Ela realmente chega junto. E ela foi uma pessoa que teve bons princípios, né? Foi muito bem criada. E o melhor exemplo que ela teve na vida dela toda foi a mãe, essa que está doente, né? E ela está fugindo daquilo que ela aprendeu, daquele aprendizado, né, que a mãe tanto, né, se esforçou, passou para ela. E isso está lhe criando um clima tão pesado, e ela já está, assim como se ela sofre muito, né? Está falando até aqui, as aflições sucessivas, né? E isso vai minando o nosso organismo físico, né? Quando nós estamos nessa situação. Vai minando e começa, de alguma forma, em algum lugar isso vai explodir. E no caso dela, a preocupação dos espíritos é justamente isso, ela chegar à loucura devido a isso. É que ela sabe que está indo contra todos os princípios que ela aprendeu, que ela teve. Toda a moralidade que a mãe passou. Então, esse aí o assunto de hoje, né? É justamente essa questão de quando nós estamos agindo contra nós mesmos, consciente, né, as dificuldades que nós vamos ter. Né? A Elisa falou na prece sobre o plantar, né, o semear e colher, porque nós já sabemos como será a nossa colheita. Não será surpresa. Não será igual ao caso do André Luiz, que quando lá no capítulo 4 do livro Nosso Lar, o médico chega e olha para ele, pô, que pena, né? Tu veio para cá como suicida. Ele não, ficou maluco, suicida nada, tinha uma infecção, tal, mas não. Ele foi como suicida. Depois ele realmente aceita essa ideia, porque ele realmente não respeitou o corpo físico dele de forma alguma, provocou o desencarne dele. E essa menina aqui está nesse problema aí. Ela não vai desencarnar, pelo que se fala aqui, mas ela vai enlouquecer se rapidamente ela não voltar para o caminho certo. Tá? Como o conhecimento, às vezes, é perigoso para nós. É uma faca de dois gumes ou uma faca de dois legumes, né? A gente escolhe aí. Porque, quando a gente não conhece, nós temos aquele famoso álibi, né? Agora, quando a gente conhece, nós não temos, né? Só temos agravantes, não temos atenuantes. E é isso aí, tá? O assunto da noite vai falar justamente sobre isso. Mas os espíritos, como sempre, né? A mão de Deus está em todos os lugares. Ninguém está abandonado, ninguém está a sós. Nós estamos todos nós muito bem acompanhados. E é o que vai nos mostrar também a parte dos espíritos, a parte espiritual aí. Como eles agem, como eles trabalham, né? A gente não vê, mas eles estão o tempo todo trabalhando para que nós consigamos cumprir aquele famoso planejamento reencarnatório. Às vezes a gente foge da linha, eles tentam nos colocar de volta na linha, botar no lugar certo, com muita dificuldade. Que nós somos, como sempre, nós sabemos, rebeldes, né? Renitentes, não gostamos de cumprir comprometido lá. Como diz o Emmanuel, né? Nós somos os reis da promessa que nós prometemos lá em cima. Realmente, quando nós estamos na carne, parece que a carne nos dá uma sensação totalmente diferente e nós vamos atrás dessa sensação, né? Que são as paixões, os prazeres mundanos, etc, etc. Então, tá? Vamos lá? Elisa? Vamos. Então, o estudo é no mundo maior, tá? O livro é pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Franciscano Xavier. Nós estamos no capítulo 6, tá? Começa assim, nós estamos num parágrafo que começa assim.
As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se extenuada, doente. Recordando os exemplos maternos, experimentava atrozes perturbações conscienciais. Os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. A mania... Porque é uma coisa interessante, né? Porque ela sabia que aquele dinheiro não era honesto. É um grande problema. Para quem sabe, para quem não sabe, não. É aquela velha história do achar o dinheiro na rua, né? A gente vê o dinheiro, o certo é o quê? Olhar e ir embora, não pegar. É porque dinheiro não dá em árvores, né? Não nasce no capim, nada disso. O dinheiro, quem tem o dinheiro, trabalhou, né? Mereceu ganhá-lo. Dentro de uma lógica, lógico, né? Nem sempre essa lógica é seguida. Então, o correto, né, é deixar o dinheiro lá, até botar uma pedrinha em cima, algo para que o vento não leve, para aquela pessoa que perdeu pensar, poxa, eu passei por tal caminho, vou voltar por lá e devo encontrar o meu dinheiro. Mas, digamos que 99% da população mundial nunca se ligou nisso. São aqueles pequenos detalhes, né? Pequeninos detalhes, e depois que nós já temos consciência, pesa. Eu hoje, se eu achar um dinheiro e botar no bolso, eu tenho certeza que eu vou ficar num estado de angústia tão grande que eu prefiro, na hora que ver o dinheiro na rua, virar a cara. Que eu não vou falar que eu não resisto. Vontade dá. Tá? Dá vontade, sim, botar no bolso. Tomara que seja uma quantia boa, não seja mixaria. Mas a consciência vai doer que nem essa menina. E olha que ela, de uma certa forma, está, entre aspas, trabalhando para esse dinheiro fácil, né? Mas o correto é o correto, né, gente? E o ruim do saber é isso aí. O ruim do saber é isso aí. A gente vai vendo aonde a gente vai, né? Nossos pequenos fracassos. É isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém achou alguma nota de 200 hoje aí, levou para casa? Se eu ver na rua, eu não sei o que é. Eu acho que é pedaço de papel, só porque eu nunca vi uma nota de 200. Tem esse detalhe também. Que retrata esse aí, né? Aí tem aquele bicho lá, Lobo-guará. Lobo-guará. Um lobo-guará. Pode até achar para ver uma foto, não sabe o que é 200. É verdade, é verdade. Vamos lá, Elisa. Alguém quer comentar alguma coisa? Se quiserem comentar, comentem, tá, gente? Aqui demonstra o seguinte, que aquela semente bem plantada nos tempos idos, né, na nossa infância, um dia, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai aclarar, aquilo vai refletir novamente na nossa mente, vai nos chamar a atenção, e nós vamos lembrar que a semente existe plantada. Aí é que vem esses arrependimentos, essas dores na consciência que vem. Quando existe esta semente bem plantada. Quando não existe, passa batido, né? É que a gente fala, os pais são o culpados. A gente sempre fala com relação a filhos, né, que saem da linha. Mas, às vezes, aqueles pais também não tiveram a informação suficiente, não tiveram a educação adequada. Aí, quando fala assim, a escola não tem que educar ninguém, quem tem que educar é os pais. Mas, veja bem, agora eu vou falar como uma opinião pessoal, eu acho que hoje as escolas estão precisando ter, não vou falar aquela aula, já repetir esse assunto aqui, né, da moral, assim, uma aula hoje de uma atualização de educação, pelo menos perante as leis, para as crianças saberem o que são leis, que tem que respeitar, né, fazer um monte de coisas, e esses detalhezinhos, né, leis também de pedestre em relação ao trânsito. Isso não é obrigação da escola, mas hoje as famílias estão falhando, em algum lugar tem que vir um reforço. Não é fazer igual a mãe botar a criança de castigo, hoje não tem TV, não tem computador, nada disso. É levar a informação. A nossa sociedade está sem informações. Às vezes até a pessoa quer acertar, mas não sabe por onde ir. Esses detalhes também, né?
A gente olha que é uma coisa, não. De um lado, os pais não sabem criar os filhos, realmente. Por quê? Também não tiveram informações. Tá? Alguém concorda ou discorda? Como eu falei, opinião particular minha, pessoal. Tá? Vamos lá. A maneira que conquistava alheia admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesma. Presa de incoercível abatimento, passava os dias e as noites sob os fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser. Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus rogos. Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Debatia-se-lhe a mente angustiada entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. Somos nós hoje, né? Hoje que a gente já conhece um pouquinho das leis, né? Em determinado momento nós nos vemos e pensamos, né? É o mundo, né? Conforme nós já vimos, é Pilatos ou Jesus, né? É o mundo ou o espírito. É problema de todos nós. E o difícil é essa escolha. Porque é o chamado do mundo é forte. Realmente, aqui no caso dela, se a gente não ouve o nosso olhar, ela tem razão. Veja bem. Mas sobre o olhar do espírito, não. Tá? Ela há uma prova que ela tem que passar. E aí? Não é uma prova, é uma expiação, né? De repente, até ver a mãe desencarnar por falta de algum remédio. É um negócio hoje, na nossa visão, complicado. É a mãe, né? Digamos, cada um de nós, né? A nossa mãe. Ou então o nosso filho. Situação para a gente, né? Refletir muito. Né? Imperiosas postulações do espírito. Ele está falando bem clara a palavra, imperiosa. Ele não está usando, né, uma palavra comum. Alguém comenta algo? O Afrânio, uma pessoa que faz uma coisa dessa por outra pessoa, ela sofre as consequências disso, mas se ela fazendo isso, sofrendo, e fazendo isso por uma outra pessoa, que não seja por ela vai ser penalizada por isso? Não é. Cada caso é um caso, Consuelo. Cada caso é um caso. Mas o problema é que quando a pessoa está fazendo isso que ela está fazendo, geralmente se perde. Não tem assim escapatória. O meio influencia muito no nosso comportamento, no nosso viver. A pessoa, por melhores intenções que tem quando entra nesse tipo de negócio, tá? Infelizmente é influenciada. Tá? É o caso dela mesma, acabou, ela não queria se empregar de uma certa forma, mas arrumou esse namorado aí, etc. É muito difícil. E, às vezes, veja bem, às vezes é o que ela está aqui, né? As exigências do mundo material. Ela tem que ter uma escolha aqui. Ou exigências do mundo material, ou as imperiosas postulações do espírito. A gente não pode julgar todos os casos iguais, mas cada caso é um caso. No caso dela aqui, pelo que ela está passando, ela sabe que ela está totalmente errada. Pelo que ela está passando, pelo que está sendo exposto para a gente. Entendi. Eu não posso julgar outros casos, Entendi. mas digamos que no geral é por aí, infelizmente. A situação realmente às vezes fica ruim,
E por aí. Né? Mas, espiritualmente, não é um bom negócio. Não é bom. É que vai pagar. É que cria um resgate. Motivo para um resgate. Vamos lá? Alguém mais quer falar? Tá bom, Consuelo? Tá sim, Fábio, tá explicado, sim. Obrigada. Bom, vamos lá. No entanto, concluiu o cadeirado atencioso. As preces maternas acompanhavam-no através do escabroso caminho. E Cândida não tem sofrido em vão. Colaboradora fiel de muitos serviços, é credora de muitas bênçãos. Isso aí que é legal, né? Tem sempre alguém credor de muitas bênçãos para nos ajudar. Imagina se não tivesse. O caso do André Luiz, né? A mãe dele orava por ele, o Clarence ia lá ajudar lá no umbral, até o dia do despertamento dele, né? E todos nós, graças a Deus, encarnados ou desencarnados, nós temos nossos amigos que pedem por nós, né? Vamos lá? Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe recebia o socorro à organização psíquica em desvario. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximas da substância cinzenta. Veja, é um papo bem, né, para quem entende disso, né, de medicina, enfermagem, etc. Eu não entendo. Mas pelo que está falando aqui, qualquer um vê que o negócio não é legal, né? Justamente, né, muito espírito quando desencarna, né, ele tem um arrependimento tardio e como está muito desequilibrado, vem aquela palavra remorsos, né, que todos nós já ouvimos falar. E esse remorso cria situações horríveis para o espírito. Quando encarnado, vê o lance de Judas, suicídio. Né? Quando vê que realmente errou muito, que prejudicou muito alguém, no caso dela, ela está prejudicando a ela e uma coisa, traindo a confiança que a mãe tanto depositou nela. Mas do jeito que a mãe dela, tão amorosa, tão, né, já um espírito mais, já uma caminhada mais longa, né, com certeza perdoaria ela na boa, né, e só iria pedir a ela que não voltasse a essa vida, com certeza. Tá? Mas o remorso cria situações que levam a muitas coisas erradas que nós poderemos, né, fazer. É uma situação muito pesada, esse problema que está havendo aqui dos princípios, né? Esse bater de frente com os princípios. E no caso dela, como está tendo todo está preso nela, né? Pelo que dá para sentir aqui, né? Está envenenando o corpo, principalmente o cérebro, que é a sede da mente, né? E aí o André Luiz vai começar agora a falar sobre esse problema. Ele vai dar até um nome aqui, encefalite letárgica. Né? Vamos lá. Alguém entende um pouquinho mais desse assunto aí para me dar um alô para a gente? Né?
Entender eu não entendo, não, mas que é preocupante o que as partes do, né, como é que se diz, o efeito fisiológico de um problema é muito sério, né? Às vezes a gente tá só na cabeça da pessoa, mas não está não, tá correndo o organismo, está correndo o corpo todo. Vê que vai para o, né, aparelho respiratório, né? De lá passava para o coração para influenciar as trocas sanguíneas. Né? O sangue venoso entra no coração, né, para, né, jogar fora, né, digamos, jogar fora o que não presta e se oxigenar, digamos assim, no seu nome certo. Né? Vai passar, para ficar limpinho, né? Para, de novo, alimentar todo o corpo físico. No caso dela, está falando aqui, né? Esse material oriundo da mente perturbada, era assimilado pelo sangue. E assim, tudo restituía ao cérebro, quer dizer, na volta ao cérebro, em vez de voltar aquele sangue puro, purificado pelo coração para, tá, continuar a vida normal do encarnado, não estava, né? E ele está falando que acumulando-se em todas as zonas, deve ser uma coisa muito grave mesmo, né, Alberto? Muito grave. A gente acha que está só na cabeça, está só na cabeça da pessoa, né? Esse arrependimento, esse remorso é um sentimento que está só na cabeça ou no coração, mas não, isso está correndo o organismo físico todinho, né? O corpo inteiro. É que, em geral, as pessoas não têm essa percepção e aí levam, né, o problema para esse foco, ser só da cabeça, ser só do estômago, ser só do pulmão. As pessoas não têm essa visão macro de que tudo está interligado, né? De que esse sangue vai gerar problemas em vários lugares. E que o poder, né? Eu fico impressionada com o poder de um pensamento desregrado, de uma emoção mal sentida. Você olha assim, é só dá um remorsozinho, um sentimento de culpa, dá uma opressão, mas por dentro isso é uma coisa muito pior. E a gente está lendo aqui um livro, a gente não tem essa ideia, né? A partir de agora a gente já tem. Exatamente. E o que é mais interessante é que o que a gente, né, em vários lances de estudo aqui, né, aquele caso daqueles dois do capítulo anterior, que o medo é sempre um maior obstáculo que provoca, né, um obstáculo que provoca isso aí. Porque aquele lá, quando ele assassinou o pai, né, o padrasto, se ele vai, se abre, se entrega até a polícia, daí ia cumprir uma pena e depois estaria com a mente livre. Tá? E, entre aspas, pelo menos perante a sociedade, estava pago o seu erro, né? Tinha quitado com a sociedade seu erro. O caso dela é parecido. Mas olha só, de novo, nós estamos dando de cara com uma pessoa, né, que tem plena consciência do que está fazendo, que é errado, e o medo impede ela de chegar até a mãe, para que, com certeza, né, resolver o problema. Resolver. Mesmo que a mãe ficasse aborrecida, havia essa confissão, né, ia aliviá-la muito, aliviá-la. E ela, depois que tivesse o papo com a mãe, via ver o caminho a tomar. Tá? O fato dela não conversar com a mãe, se ela conversa com a mãe, fica caracterizado aí o arrependimento. Mas aqui, no caso, fica caracterizado o remorso. O remorso é muito mais sério do que o arrependimento, né? Nossa Senhora! O remorso é muito mais sério para o corpo, para o espírito, do que o arrependimento. Se ela vai e confessa para a mãe, é o arrependimento, mas ela não confessou, e aí ela está entrando no remorso, é por isso esse problema todo. Alguém colocou no zap do Maria Vaz ontem um negócio, a menininha de um passarinho, que ela atirou no passarinho. Uma história bonitinha. Então, a gente vê
né? O estado que ficou aquela menina, que ela estava brincando, ela achou que aquela brincadeira dela não pudesse, né, matar o passarinho, né? E no final, né, quer dizer, ali também é um caso desses, né? Que a gente pratica as coisas sabendo que não deve e depois vem o arrependimento e o remorso também, que ela também se perdeu, a menininha, até que o passarinho ressuscita, né? Fala. A Frane, você não acha também que ela não fala com a mãe pela situação de saúde da mãe? Porque já pensou dar um desgosto desse para a mãe na situação da mãe? Seria quase que um empurra para ela dentro do caixão, né? Não pode, ela não poderia falar isso com a mãe. Né? Se a mãe não morrer de doença, morrer de desgosto. Pois é, mas se a mãe agora desencarnar hoje, digamos assim, mesmo que ela não falando, está tudo bem. A mãe não vai saber amanhã, quando despertar no plano espiritual, está entendendo? Sim, então, mas ela tem a noção disso, é isso que eu estou falando para você. Ela não sabe disso. Não, ela não falou com a mãe, foi com vergonha mesmo, né? Veja Medo da bem, reação pelo da fato, mãe, né? se ela caracteriza aí um arrependimento, confessando para a mãe, provavelmente a espiritualidade, pelo fato dela estar sentindo esse arrependimento, a espiritualidade talvez ajudasse a mãe, talvez amparasse a mãe e ela viesse a entender o que estava acontecendo. Porque o importante é o arrependimento, não é o remorso, é o arrependimento. A gente, quando confessa, a gente, quando pede perdão, a gente, quando confessa o nosso erro, nós estamos demonstrando um arrependimento. O remorso é quando a gente não confessa, quando a gente não fala, quando a gente não materializa aquilo. Aí o remorso, que é muito pior para nós. Seria admitir que errou, então. Você tem que admitir para você que você está errado. Isso é o arrependimento. O remorso é você não admitir e o teu íntimo sabe que você está errado e começa a trabalhar, você começa a ficar ruim dentro de você. É isso, é essa a diferença. Essa grande diferença, né? Porque um pouquinho atrás ela fala, como não se confessar a mãezinha, obtendo-lhe a preciosa orientação. Olha só, ela pensa nisso tudo. Não é a questão da saúde da mãe, não. Tá? Aí depois ela usa uma desculpa. Por outro lado, sentia-se desculpada, precisava da cooperação financeira de Paulino. É uma situação complicada, gente. É uma situação que qualquer um de nós pode passar, não dessa forma, mas de uma outra forma. Tá? Mas o negócio é o seguinte: o caminho certo é sempre o caminho do lado espiritual. Isso aí não. Tá? Temos que pensar sempre nisso, né? Como ageria, nesse caso, os bons espíritos, como ageria Jesus, etc. É por aí. Evitaria esse conflito, tá? Esse grande conflito que nós criamos para nós mesmos. Você observa que ela está extremamente assim, se culpando, se julgando e se condenando. E para ela, na cabeça dela, não tem mais absolvição, porque a única pessoa que podia ajudar ela a sair dessa teia, né, é a mãe dela. Mas eu acho que ela tem dentro dela a opressão que ela está sentindo pelo ato dela, né, é tão grande que ela não consegue confessar essa culpa. Ela não consegue botar essa culpa para fora, sabe? Ela vai ficar guardando isso aí e com certeza vai roer mais ainda depois que a mãe dela se for. Por isso aqui é para a gente tirar justamente essa lição. Por mais grave que seja o problema, por mais sério que seja, nós não podemos escondê-lo, não podemos guardar conosco. Nós temos que procurar a solução, mesmo que nos doa muito, mesmo que venhamos, né, que a responsabilidade é nossa, mesmo que seja pesado, tá? O resgate desse ato, mas temos que. Não adianta escolher, tampar o sol com a peneira, né? Que falava assim antigamente, né? Ninguém consegue tampar a luz solar com a peneira. Tá?
É o que está nos mostrando aqui, tanto no outro capítulo 5 como no 6. E as consequências disso. Tá? São as graves as consequências. Muito graves mesmo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos lá. Continuamos. Reparava por isso na jovem não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquidiano, encarei o meu orientador e perguntei: não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Agora a resposta é muito interessante, né? Vamos lá. Muito mais do que isto, respondeu Calderaro, sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. Decidindo-se. Então olha essa coisa aí, nós somos sempre o primeiro, né? A primeira vítima dos nossos desvarios, né? A mente desvairada, emite forças. Nós vamos, de repente, ele está falando de um caso geral, de um modo geral, né? De repente, pode atingir os outros, podemos atingir os outros. Mas, antes de mais nada, sempre a primeira vítima é o próprio emissor. Tá? Vamos lá? Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provocava violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais sobre ela mesma. Dotada de distinta educação, aurida ao contato paterno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Olha só o que ele está falando, uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. Né? Palavras Calderaro. Hoje, nosso mundo de hoje, pensa de uma forma muito diferente que se pensava nessa época. Mas o mundo, as leis espirituais não mudaram. É que nós estamos sendo também, nossa mente está sendo invadida por um monte de novas concepções e muita coisa está certa, mas muita coisa está errada também, ou muita coisa está exagerada. Nós estamos vendo muita mudança, nessa mudança que nós estamos tendo, nós estamos vendo muita coisa, digamos assim, louca mesmo, negócio mesmo, tá? Mas não é que está tudo certo, que a maioria está certa, que nada disso. O certo vai ser sempre o certo, dependente de época. Por isso que nós falamos aqui antes, né? E aqui ele repete aqui sobre a questão. O espiritual é o correto. Então, sempre que a gente tiver muita dúvida, alguma dúvida, procurar como espírito, eu encaro isso. Ah, mas eu não sei. Então, olhemos o nosso modelo e guia. Olhemos pelos espíritos, nas mensagens espirituais que chegam até nós. E nós vamos vamos descobrir realmente o que é correto. As informações que nós temos, né, o que ainda não chegou na nossa mão, procuremos ela, vamos pesquisar, analisar, porque o que está falando aqui, né? A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Então, temos que nos preparar sempre olhando como espírito, apesar de estar na carne. As nossas necessidades da carne, logicamente, nós temos que atendê-las, mas olhando com a visão do espírito. É por isso que o espiritismo terá que chegar um dia a ser, né, não ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões, para ter esse entendimento. Porque outros irmãos nossos de outras religiões estariam apontando o dedo para ela. Estaria apontando o dedo seriamente para ela. Já nós, com esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui através do livro,
já entendemos de uma outra maneira, mais amena. Já estamos entendendo mais. E outras religiões, você é pecador, você é culpada, você é pecadora, você não presta, você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Então, isso aí tem que, um dia, o Espiritismo ser o futuro das religiões e não a religião do futuro. É para poder haver esse entendimento de amor, de perdão, de entendimento de como a gente age e a ajuda que a gente recebe da espiritualidade para poder não cair no remorso pelas acusações, mas cair no arrependimento. Você falou uma coisa bem correta aí, porque essa questão aí, olha a preocupação que os espíritos estão em levar ela para o caminho correto, né? E vamos conseguir daqui a pouco. Tá? E assim, enquanto nós, fala. enquanto nós, geralmente quando nós vemos esses casos, nós botamos o dedão mesmo, acusamos, e julgamos, criticamos, etc. E os espíritos não. Como disse Jesus, o Pai quer a morte do pecado, não do pecador. Vai, Elisa. Durante os séculos e séculos de sombra, durante os séculos e séculos que a gente se acomodou nessa situação de apontar o dedo, de criticar, de julgar, transformando a gente numa sociedade opressora, repressora, achando que todo mundo tem uma moral retilínea, que ninguém tem erros ou defeitos, cria nas pessoas uma dificuldade muito grande de admitir para si mesmo que tem um problema que precisa ser solucionado. Então, a pessoa fica com vergonha, né, de admitir que tem aquele problema até para ela mesma. Né? Isso tudo que está aqui, ela na verdade, ela está oprimida, ela está com remorso, ela está se sentindo culpada e ela está com uma dificuldade muito grande de admitir para ela mesma que ela está errada e que ela precisa entrar no eixo, corrigir o passo. Ela ainda tem tempo para isso. E é o que acontece com a maioria dos seres humanos, dos espíritos encarnados, porque a mente é complexa, a consciência é complexa. E admitir que se tem um problema e que se precisa recorrer a um auxílio, ou mesmo se modificar aquele nível daquele pensamento, é muito difícil. E a gente acaba caindo nessa questão do julgamento, da opressão. E as religiões que a gente tem até hoje, já estou encerrando já, as religiões que a gente tem até hoje foram muito responsáveis por esse dedo julgador que a gente tem hoje em dia. Né? Olha os séculos e séculos aí que eu falei, a sombra, né? É a questão de, né, conseguir dominar pelo temor, não pelo amor, né? Exatamente. Tem duas pessoas muito caladas aí, a prima e a xará dela, Dona Lourdes. Não falam nada? Querem falar, não. Primo, eu estou com vergonha de falar. Ué. Por quê? Ué, por quê? Elisa não acabou de falar aí da vergonha? Eu estou com vergonha de falar. Lurdinha, é só escutar e aprender. Mas tem outro nome? Não tem, a gente sente vergonha mesmo. Com certeza. Enquanto nós não aprendermos a sermos cristãos verdadeiros, a gente vai ser envergonhado o tempo todo. E lembrar que a gente não é inquisidor, né? Não, somos não. Temos que ser cristãos. Tem gente que deita na rede e faz assim lá na rede, ó. É isso aí. Isso aí não é uma palavra que não exista para nós, Inquisição. Isso aí não existe para nós. Não. Já não chega lá de trás, tem a de agora também. Sim, de trás nós... Mas se nós somos inquisidores hoje, porque nós fomos inquisidores ontem, talvez. Ainda trazemos isso, esse entendimento de Inquisição. Então, é sinal de que foram séculos e séculos de sombra mesmo. Exatamente. E continuamos nessas sombras, porque nós temos todo esse conhecimento, esse entendimento, e a gente ainda continua. Exatamente. A gente já continua no erro. Isso. E não importa se é remorso,
o arrependimento. Em algum momento eu tenho que fazer a separação. Tem jeito, é isso que nós estamos comentando. Uma hora vamos ter que reparar. Então, o melhor é se expor, né? É pegar o problema e vamos diluí-lo aí, vamos, né, trabalhar esse problema. E a gente, né, é o caso desse exemplo dessa menina aqui. A gente vai protelando com vergonha, com medo. A palavra medo é que eu falo. Somos covardes. Nós ainda somos Isso. covardes, somos preguiçosos. Não fale, por favor, não fale mais a palavra covarde. Fale pusilânime. Também. Oh, Deus. Aí ninguém vai entender, entendeu? A gente fica bem na fita. A gente tem que fazer para consertar depois. Esse é a preguiça. É verdade. Bom, vamos lá? Vamos lá. Possuindo destarte, sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno? Vai falar? Eu ia falar o seguinte: Fala. ela tinha que continuar sofrendo no trabalhinho modesto dela, ganhando um pouco, né, com dificuldade para ajudar a mãe. O resgate está aí. O resgate é isso aí. Isso aí Não, que infelizmente, a gente, com nossos olhos de mundo, nós não enxergamos essas coisas. Eu gosto de colocar isso tudo para nós, tá? Vocês desculpem, mas eu gosto de falar por nós, não por. Aqui, para mim, é o exemplo, é o espelho, eu estou me olhando nele. Estou vendo, né? Estou me vendo refletido nele. Então, é isso aí. Nós temos que estar. Onde nós estamos foi onde Deus nos colocou. Né? Aí o que é que acontece? Por que o mundo está desse jeito que está aí? Né? Hoje eu estava olhando uma coisa que tem nada a ver com isso aqui, mas tem mais ou menos. Como foi a divisão da África no final do século XIX, no caso. Pode simplesmente chegar lá, cara, ó, aqui é da Inglaterra, aqui é da Holanda, aqui é de Portugal, aqui é da França. Dividiram de qualquer jeito, juntaram povos inimigos, né? Fizeram uma confusão tremenda na África. Por quê? A ganância. Porque queriam tirar de lá, falando que queriam fazer isso com a África para colocar em ritmo europeu, com a educação. Dizendo, não, foi para tirar o máximo possível da África. Então, com essas desculpas, o mundo vem caminhando há milênios, né? Nós não vamos respeitando ao próximo, ao outro. Isso, eu estou falando de uma grande coisa, que um continente, acontece no continente, é uma grande coisa, mas trazendo para a nossa vida as pequenas coisas que nós fazemos. E é justamente isso. Nós temos tempo de procurar o melhor cada um de nós. Isso aí é lógico, é lei de evolução também. Tá? O conforto, pô, tudo bem, se eu consigo, ótimo, se eu mereci, honestamente. Tá? Mas muito de nós, às vezes, vê que o negócio está meio difícil, começa a usar meios errados. O caso dela. E ela tinha plena consciência. É o nosso caso muitas vezes também. É muito interessante isso. E às vezes nós estamos fazendo, né, e passamos a mão, damos uma desculpa, né, passamos a mão na nossa cabeça. Mas vemos os outros fazer, crítica, julgamento. Tá? Então é isso aí. Isso aqui é para nós. Né? Se a gente, como ela, continuasse na vidinha assim, dela modesta, estaria bem, estaria com a consciência tranquila, não estaria doente, não estaria cheia de problemas. Por sorte, ela tem corações que amam ela e que estão agindo por trás para ajudá-la. Tá? E eu acho que nós também temos. Tá? Oi? Ela está doendo porque ela tem a consciência de que ela fez errado, porque ela fez o exemplo. Então, isso piora ainda mais a situação, quando você tem a consciência. Exatamente.
Por quê? É isso aí, ela foi, desculpa até a palavra, nós não está usando essa palavra aqui, mas ela foi, sentiu uma certa forma, usando a desculpa que a mamãe estava doente, ambiciosa. Queria de modo mais fácil o dinheiro para o remédio da mãe. Mas o método não importou, né? Não é crítica nem julgamento, não, mas conforme eu falo, eu olho isso e fico pensando em mim, tá? Aí vem um monte de coisa na minha cabeça que eu tenho que consertar. Tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos embora. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida no silêncio a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada. É essa consciência que leva ela, né, aos problemas que ela está tendo. Totalmente, ela sabe de tudo mesmo. A Lúcia acabou de falar isso. Todo dia ela... Aquele minuto que ela tem de folga, que ela deveria ter de paz, a mente acusa, a consciência cobra. Né? E é difícil ter paz. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentadora habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e a harmonia. Então vamos lá. Para onde ela desceu? Você lembra Porão. do porão? Porão. E o que é que está acontecendo? Como ela já tinha noções lá do terceiro andar, né, do andar de cima, o andar de cima está cobrando ela. Que é o objetivo de todos nós. Terceiro andar. Tá? E aí vem esse total desequilíbrio que ela está passando. Que é muito forte mesmo. A pessoa que já sabe, tá? Tem plena consciência, ir pelo caminho errado é muito sofrimento. Essa cobrança do terceiro andar é que arrebenta com a gente, né? Isso. É essa cobrança que o terceiro andar faz que arrebenta com a gente. Exatamente. E aí fica aquilo, puxa vida, eu não tinha, passei a ter e vou voltar a não ter, se deixar o terceiro andar falar mais alto de novo. Aí é que isso aí realmente é aquilo que você vem comentando. É uma situação bastante difícil que a gente encontra para se definir, né? E o andar do meio? Onde está nisso aí? Vai falar agora aqui nesse pedacinho aqui agora. Fala. Né? Vai, Elisa. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora. E daí o caos em que a pobrezinha tateia. É insuficiente... Tá. Olha só. A prece, tá, é o momento atual. Tá? É o nosso momento de consciência. Tem alguém fazendo obra essa hora, mole? Meu Deus. Estão ouvindo aí, não? Não. Não? Então foi um barulhinho aqui de uma furadeira em algum lugar aí. Aqui eu estava ouvindo só o lixeiro. Pois é, aqui é a furadeira. Cada lugar tem um barulho que a gente merece. Exatamente. Então, veja bem, a prece está no andar do meio. É o nosso momento atual, que é justamente para nos proteger do andar de baixo e tentar alcançar o andar de cima.
a prece, assim, um bom caminhar, né? Fazer o bem, essas coisas, tu está no andar atual. É para a gente alcançar o objetivo, que é o andar de cima. Só que quando a gente desce e não faz força para voltar para o andar atual, né? Que aí tem aflições, guerra de consciência, né? Eu estou começando a entender essa questão dos 3 andares agora, viu? Não tinha entendido, não. Estou começando a entender esse manejo aí, viu? Essa noite eu vou ficar pensando, né? Onde eu estou? Como é que eu faço? Não, vai Está dando dormir. para entender, gente? Estão entendendo, gente? Essa Está dando para situação entender? essa situação de consciência pesada, essa situação de remorso, deixa, no caso dela, ou